Oi, pessoal, boa noite. Aguardando a Denise entrar para a gente poder começar o nosso estudo do Livro dos Médiuns, capítulo 4, Sistemas, tópico 36. Vamos aguardar a Denise entrar. Denise. Denise já me chamou. Ei, Carol, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Graças Graças a a Deus, tudo Deus. bem. Isso aí. Vamos lá, só aguardando. A turminha tá chegando. Começando a chegar. Que bom. Oi, gente, que bom. Turminha chegando. Carol, tudo bem por aí? Graças a Deus. E aí, tá tudo tranquilo? Graças a Deus. Então tá bom. Agora, se você quiser iniciar, o pessoal já está Tá. entrando. Valéria disse que mandou uma mensagem aí para você conferir. Ei, Andréia, que bacana. Obrigada, Valério. Beijo. Saudade de todos, viu? Ô, Carol, eu esqueci de ir no salão, que você tá arrasando aí, eu passando vergonha de novo. Isso não vale. Não, hoje eu passei um batonzinho para ficar como você, Denise. Oh, meu Deus. Oh, Gislene aí, que coisa boa. Olha só, a terceira peça aí da Ana Paula Paulinha. Terceira peça oficial, bacana demais. Hoje nós vamos no Livro dos Médiuns, né? Ainda no capítulo 4, né, Carol? Isso aí. A Dani tá por aí? Hoje não. Hoje eu estou Não? sozinha. Clarice tá conosco aí. Tá também. Minha lindona, abração, saudade. Mandando um abraço. Isso aí. Então vamos lá? Vamos lá. Já tá na hora, Carol? Já, né? Já tá na hora. Deixa eu fechar aqui, porque senão. A Lola. A Lola, A Lola, dando o show dela particular. nossa mascote. Isso aí. Isso aí. Vamos lá? Vamos. Além do medo. És filho de Deus. O sol te beija a fronte todos os dias. Os pássaros cantam aos teus ouvidos. Aos teus pés, todos os caminhos se abrem. A terra anseia pelas tuas sementes. A fonte que desliza cantando oferta-se aos teus lábios. As flores desabrocham, perfumando o ar que respiras. Não tenhas medo de viver. Aguça os teus sentidos e integra-te com a criação divina. Tudo existe em função da tua existência. Não temas a dor e nem receies a morte. Viverás para sempre. Lindo, né? Pessoal, vamos fazer a nossa prece inicial, né, Carol? Para os bons espíritos e toda a turma da FEAC nos auxiliar. Fechar os nossos olhos, sintonizar com o bem maior. Mestre Jesus, é com imensa gratidão, Senhor, que temos mais um estudo na fraternidade espírita, amor e caridade. Agradecemos a alegria e a oportunidade de, através desse estudo, estarmos nos amparos do Mestre Jesus, da equipe de Dr. Pedro Luiz, da equipe da FEAC e de todos os irmãos do plano maior, que juntamente conosco nos auxiliam, nos inspiram, nos ajudam. O estudo, Senhor, somos de todos nós, encarnados e desencarnados. E humildemente, Mestre, te pedimos todo o amparo para que possamos sintonizar com o bem maior, com os teus ensinamentos, Senhor. E antes de tudo, a cada um dos nossos mentores, nos auxilia a encontrarmos sempre
as melhores respostas, os melhores pensamentos, melhorar as nossas condutas, Senhor, e aonde nós pudermos ir, em pensamento, em atitude, em abraço, que possamos vibracionalmente, através das melhores emanações e emoções, envolver a todos na esperança, na alegria, na fé e na cura. Que os nossos corações alcancem os corações sofridos e juntos, renovando a energia nos ensinamentos de Jesus, nos fortalecendo na esperança e na certeza de que tudo vai passar e estaremos fortalecidos e alegres no amor de Deus maior. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá? Vamos lá. Capítulo 4, Sistemas. Tópico 36. Quando os estranhos fenômenos... 36 não. Ô, Carol. Oi? Eu acho que é o 42. 42? É engraçado que na minha anotação aqui está tópico 36. A gente já falou. Começou. Ah, não, a gente falou do charlatanismo, da loucura, da alucinação. Desculpa, uma nota. Então vamos lá. Tópico 42. Isso. Sistema das causas físicas. Saímos aqui dos sistemas de negação absoluta. Averiguada a realidade dos fenômenos, o primeiro pensamento que naturalmente ocorreu ao espírito dos que o viram foi o de atribuir os movimentos ao magnetismo, à eletricidade ou à ação de um fluido qualquer. Em uma palavra, a uma causa exclusivamente física, material. Essa opinião nada tinha de irracional e prevaleceria se o fenômeno se limitasse aos efeitos puramente mecânicos. Uma circunstância parecia mesmo corroborá-la. Era, em alguns casos, o aumento da potência na razão do número de pessoas presentes, pois cada uma delas podia ser considerada como elemento de uma pilha elétrica humana. O que caracteriza uma teoria verdadeira, já o dissemos, é a possibilidade de explicar todos os fatos. Se um único fato a contraditar, é porque ela é falsa, incompleta ou demasiado arbitrária. Foi o que não tardou a acontecer no caso. Os movimentos e os golpes revelaram inteligência, pois obedeciam a uma vontade e respondiam ao pensamento. Deviam, pois, ter uma causa inteligente. E desde o que é feito cessava de ser apenas físico, a causa, por isso mesmo, devia ser outra. Assim, o sistema de ação exclusiva de um agente material foi abandonado e só se renova entre os que julgam a priori, sem nada terem visto. O ponto capital, portanto, é a constatação da ação inteligente, e é por ele que se pode convencer quem quiser se dar ao trabalho da observação. Pessoal, o que a Carol acabou de ler para a gente aqui é muito importante, porque foi também muito utilizado. Quando nós estamos nas noções preliminares do livro dos médiuns, e é muito importante que todos nós venhamos ler, tentar estudar. Nós convidamos, né, Carol, todo mundo para que leiam antes do estudo, podem fazer perguntas, porque, na verdade, o estudo somos nós trocando as impressões, as interpretações. Os 4 primeiros capítulos, que são chamados de noções preliminares, Kardec vem refutando, e ele usa, né, a mesma terminologia, as mesmas ideias, as mesmas metodologias que toda uma equipe de cientistas, religiosos, céticos e não cientistas, os que se confrontam, os que queriam derrubar a doutrina, os que queriam contestar, os que queriam calar a doutrina também, todos eles, Kardec coloca nesses 4 primeiros capítulos, por isso que a gente fala, Carol, que muita gente às vezes não gosta de estudar o livro, que parece pesado, chato. Assim, parece que ele está repetindo a mesma coisa. Todo mundo, a forma como era contestado, mas ele mostra cientificamente que através dos métodos e dos sistemas, até esse ponto que a Carol leu, eram linhas de pensamento. Então, quando a gente fala nesse último tópico, né,
que das noções preliminares, que é o último capítulo da primeira parte, aí a gente já vai entrar diretamente mesmo nas questões mediúnicas, na próxima parte, né? Kardec vem sistematizando, ele vem colocando todas as linhas de pensamento e todas as formas como as pessoas, as ciências, as religiões contestavam o espiritismo. Então, quando eles disseram, né, porque às vezes parece, nossa, mas o assunto anterior era a mesma coisa, o tópico, né? E o livro dos médiuns é muito importante, porque ele vai ser para nós, as obras básicas agora, está tendo muito estudo do livro dos Espíritos, que é toda a estrutura do Espiritismo, que não é uma religião criada por nenhum homem. São fatos da vida futura, verdades que foram reveladas, para que nós pudéssemos ser consolados, como Jesus prometeu. Conhece a verdade, ela vos libertará. Estudar o livro dos médiuns vão tirar de nós crendices, medos. Nós vamos entender que muita coisa que acontece, a gente tem nem coragem de contar para os outros, é normal. Nós vamos saber que muitas coisas que a gente ouve, que a gente sonha, muitas coisas, a gente que quer interpretar de uma forma, às vezes vem coisas na nossa mente, a gente começa a ficar com o inimigo, ficar com raiva de alguém, implicar com alguém, e tudo a gente vai descobrindo que são influenciações. A gente começa a entender e não começa a separar o que é nosso e o que é uma influenciação. Nós vamos perdendo a crendice e pela razão, pela filosofia e pela ciência, nós vamos aprender que é extremamente normal espíritos que é a mesma coisa de nós, só que estão livres, libertos do corpo físico, no plano espiritual, que é a vida verdadeira, que Deus nos criou, Jesus nos abraçou neste orbe, neste planeta, para nos permitir direcionar e crescer. Lembrando que nós, reencarnados, somos 7 bilhões e 800 milhões de habitantes na Terra, os desencarnados correspondem a 28 bilhões. Não tenhamos medo, gente, dessa pandemia. Tenhamos respeito, façamos a nossa parte e agora uma quantidade enorme de reencarnados estão mais sensíveis, porque os amigos do plano espiritual e os não tão amigos assim, espíritos que não são tão bons assim, que aqui Kardec às vezes se refere por maus espíritos, porque era o vocabulário da época, e que a gente vai aprendendo a chamar que são espíritos imperfeitos como nós. O defeito que eu tenho agora, se eu desencarnar agora, se eu morrer agora, eu vou continuar com o mesmo pensamento, com o mesmo sentimento. Então, o livro dos médiuns, o que ele vem nos dizer, que Kardec sistematiza tudo que era usado para rebater, para contradizer, para negar. E uma das linhas de pensamento é o sistema de causa física. E aqui estou falando o seguinte, a energia mecânica, nós juntos, né? Na época que Kardec codificou, tinha um físico, mais ou menos entre 50 anos antes dele codificar, que foi Franz Mesmer. Ele começou a estudar o magnetismo animal, a força, a energia que a gente emite, que hoje é totalmente plausível, já tem várias teses, tem vários estudos. Mas ele foi o precursor de dizer aquilo que Sócrates sempre dizia, que tinham algo a mais, além da matéria, além do corpo. E que Pitágoras, na primeira enciclopédia de Epicuro, que é a primeira enciclopédia codificada do mundo, tem os relatos de Pitágoras dizendo que sempre tinha um senhor, que tinha um velhinho de cabelo branco, que conversava com ele, que as outras pessoas não viam, mas que ele via, está registrado. Então, o Espiritismo não veio trazer novidade, né? O que os amigos espirituais vieram trazer o esclarecimento para que nós não sejamos utilizados de forma frívola, fútil, que não for para fins sérios de nos educar, de experimentar, de conhecer e auxiliar o próximo. As comunicações do plano espiritual com nós que estamos aqui é para nos acordar
para que nós possamos sair do materialismo, para que nós possamos entender que fora da matéria, o que Jesus queria dizer, meu reino não é desse mundo. Então, é sempre uma alegria enorme a gente entender que Jesus dizia, conheceis a verdade, ela vos libertará. Que Jesus dizia, olha, o Consolador prometido chegará e ele será enviado e nunca mais os abandonará. Que alívio a gente saber, gente, que a morte não enterra tudo, que o que é verdadeiro, que é a essência, que é o sentimento, está conosco. O sistema das causas físicas, como diz Kardec, ele não se justifica. Por quê? Em Paris, na efervescência do iluminismo, da cultura, né? Paris de 1800, 1850, onde todas as pessoas, os clubes se reuniam, as artes, as ciências, as músicas, o iluminismo, iluminar a luz de um novo conhecimento, de uma nova era. Ali, naquele momento, tinha um grande apelo material, né? Então, tudo que se envolvia, que ligava ao alto, tinha uma separação muito explícita de religião, ciência. E Kardec vem codificar que os espíritos nobres do bem, espíritos bons, inspirados pelo Espírito da Verdade, vem nos dizer que é extremamente lógico, ciência, filosofia e religião. Então, não se justifica, né, o fato de falar que as causas da comunicação e daquelas mesas, daquelas batidas, daquelas comunicações dos espíritos através dos médiuns, que aquilo era uma consequência, um reflexo de magnetismo físico, que eles chamavam de uma força mecânica natural. Então, Kardec dizia, não é porque nem todas as pessoas que estavam reunidas tinham o mesmo pensamento, tinham a mesma energia, e então não tem sentido dizer que aquilo era uma manifestação física. Porque quando se faziam as perguntas, as respostas. Deu uma travadinha. Eles respondiam como código Morse. O código Morse não são por sinais? Aquilo ali foi o primeiro código Morse do plano espiritual para conosco. Como eles respondiam, sim ou não? Como eles respondiam as questões em frases que iam se formando dentro de uma lógica? O que Kardec, como cientista, diz? Olha, mesas não têm nervos e nem músculos. Há de ter uma causa inteligente para essas respostas inteligentes. Não é matéria. Então, as causas físicas não se justificam. Vamos lá? Próximo tópico, Carol. 43. Sistema do reflexo. Reconhecida a ação inteligente, restava saber qual seria a fonte dessa inteligência. Pensou-se que poderia ser a do médium ou dos assistentes, que se refletiria como a luz ou as ondas sonoras. Isso era possível e somente a experiência poderia dar a última palavra a respeito. Mas notemos, desde logo, que esse sistema se afasta completamente das ideias puramente materialistas. Para a inteligência dos assistentes poder reproduzir-se de maneira indireta, seria necessário admitir a existência do homem de um princípio, independente do organismo. Se o pensamento manifestado fosse sempre o dos assistentes, a teoria da reflexão estaria confirmada, mas o fenômeno, mesmo assim reduzido, não seria do mais alto interesse? O pensamento a repercutir num corpo inerte e a se traduzir por movimento e ruído não seria admirável? Não haveria nisso o que excitar a curiosidade dos sábios? Por que, pois, eles desprezaram esse fato, eles que se esgotam na procura de uma fibra nervosa? Você quer comentar ou você quer que continue? Porque tem mais... Não, vamos só... esse tópico 43 e 42, eles são muito próximos e levam, né, ao outro. O sistema de reflexo é quando eles queriam dizer, tinha uma linha de pensamento que queria provar que os espíritos não tinham condição de comunicar. Então, eles queriam provar que nada mais era que algum reflexo causado. Ele tem uma ligação
querendo negar. Até aqui, se trabalhava muito com a ideia de que não existia espírito. A partir daqui, eles já começam a reconhecer, nesses novos sistemas e linhas de pensamentos, que existiam sim um algo maior que comunicava, mas eles queriam dizer que era basicamente um reflexo. Eles não acreditavam nessa comunicação, não acreditam no espírito como alguém que quer comunicar, como alguém que sente a necessidade, né? Então, eles achavam que era um reflexo da mente dos médiuns, né? Então, vamos lá, Carol, pode continuar. Somente a experiência, dissemos, poderia dar a última palavra sobre essa teoria, e a experiência a deu condenando-a porque ela demonstra a cada instante e pelos fatos mais positivos que o pensamento manifestado pode ser, não só estranho aos assistentes, mas quase sempre inteiramente contrário ao deles, que contradiz todas as ideias preconcebidas e desfaz todas as previsões. De fato, quando eu penso branco e me respondem preto, não posso acreditar que a resposta seja minha. Alguns se apoiam em casos de identidade entre o pensamento manifestado e o dos assistentes. Mas que é que isso prova, senão que os assistentes podem pensar como a inteligência comunicante? Não se pode exigir que estejam sempre em oposição. Quando, numa conversação, o interlocutor emite um pensamento semelhante ao vosso, direis por isso que ele o tirou de vós? Bastam alguns exemplos contrários e bem constatados para provar que essa teoria não pode ser decisiva. Como, aliás, explicar pelo reflexo do pensamento a escrita feita por pessoas que não sabem escrever? As respostas do mais elevado alcance filosófico, obtidas através de pessoas iletradas. E aquelas dadas a perguntas mentais ou formuladas numa língua desconhecida do médium? E mil outros fatos que não podem deixar dúvida quanto à independência da inteligência manifestante? A opinião contrária só pode resultar de uma deficiência de observação. Se a presença de uma inteligência estranha é moralmente provada pela natureza das respostas, materialmente o é pelo fenômeno da escrita direta, ou seja, da escrita feita espontaneamente, sem caneta nem lápis, sem contato e apesar de todas as precauções tomadas para evitar qualquer ardid. O caráter inteligente do fenômeno não poderia ser posto em dúvida. Logo, há mais do que uma simples ação fluídica. Além disso, a espontaneidade do pensamento manifestado, independente de toda expectativa e de qualquer questão formulada, não permite que se possa torná-lo como um reflexo do que pensam os assistentes. O sistema do reflexo é muito desagradável em certos casos, quando, por exemplo, numa reunião de pessoas sérias, ocorre uma comunicação de revoltante grosseria. Atribuí-la a um dos assistentes seria cometer uma grave indelicadeza, e é provável que todos se apressassem em repudiá-lo. O Livro dos Espíritos, parágrafo 16 da introdução. Ô, pessoal, o sistema de reflexo, aqui, o que acontece? Todos nós estamos estudando, estamos tentando estudar para clarear, para a gente não ter dúvida. O que tem acontecido com muitos de nós, em nossos lares, em nossas casas. E o Espiritismo, ele pauta pelo amor ao próximo, amor a Deus, o exemplo de Jesus para seguir, mas principalmente na instrução para que nós possamos, com muito respeito, entendermos esta comunicação. Alguns chamam de manifestação, outros de fenômenos mediúnicos, outros chamam de transe, né, mediúnico. O que é importante? A cada um de vocês que estão com a sensação, que está ouvindo, que está vendo, que está sentindo energia, que sente irritabilidade, que sente a presença. Essa aflição, às vezes, vem de criança, gente. Cada vez mais, nós estamos sendo convidados para a maturidade de uma vida melhor e mais plena. Estamos saindo da infância espiritual. O convite para podermos enxergar que existe algo além da vida material, além do túmulo.
Então, este convite tem feito aqui em todas as casas. E às vezes eu tenho colegas que falam assim, a minha casa a gente nem gosta de falar nisso, mas não sei quem lá recebe espírito. E a mania que eles, a brincadeira, né, em que nós espíritas temos que escutar, né? A gente mexe com aquelas coisas. Então, só que a gente aprende a respeitar. Ao estudar, nós entendemos que não existe nada de sobrenatural. Que agora, que nós temos que aprender e tomar cuidado com as influências, com os pensamentos que estes irmãozinhos do plano, já desencarnados, chegam próximos de nós. Por quê? Por que a mediunidade é um exercício e um trabalho que exige estudo? Como diz aqui, numa mesa, numa reunião de estudo, numa reunião mediúnica, pessoas sérias que estão buscando auxiliar e estudar, uma pessoa seríssima, entre uma pessoa muito séria no estudo, no médium, ele está ali, de repente manifesta um espírito grosseiro, palavras frívolas, entram com indiferença, entram desejando mal, falando coisas que não condiz com o comportamento daquelas pessoas. Se a reunião mediúnica, os fenômenos mediúnicos, se a mediunidade fosse simplesmente um reflexo, então, de só pessoas boas, buscando melhor, reunidas, de onde sairiam essas manifestações que não são boas, as manifestações frívolas e ruins? Então, o livro do médium, as obras básicas de Kardec e o livro dos médiuns, ele vem nos ensinar que estes fenômenos nada têm de sobrenatural, mas exigem de nós respeito, conhecimento, para no carinho ao receber essas comunicações nas reuniões mediúnicas, afetuosamente recebermos os irmãos e orientarmos para que muitas vezes de perseguidores, de obsessores, eles se tornam irmãos que mostram suas dores, mostram suas feridas e mudam de rumo. Então, não podemos, né, Kardec fala que por si só, se houver um único motivo que é considerado como um motivo falho, que já mostra um erro, o sistema não se alimenta. Então, o que significa? O sistema de reflexo, dizermos que existe um só evento e movimento que vai contra uma equipe que seriamente estuda, abraça e comunica, que uma só falha desse sistema, dessa ideia, já não justifica mais. Então, o sistema de reflexo, achar que numa reunião mediúnica, achar que a comunicação de qualquer espírito conosco é só reflexo do nosso pensamento, ele já não coaduna mais com a verdade, ele não confirma mais. Então, isso vem, até agora, Kardec vem mostrando tudo o que eles contradizem. A partir de agora, no tópico 44, nós já vamos entrar em ideias e sistemas que tentam contradizer, tentam negar a comunicação dos espíritos, mas eles já acreditam que existe um algo a mais. Vamos lá, Carol? Vamos lá. Tópico 44. Sistema da alma coletiva. É uma variante do precedente. Segundo esse sistema, somente a alma do médium se manifesta, mas identificando-se com a de muitas outras pessoas presentes ou ausentes, para formar um todo coletivo que reuniria as aptidões, a inteligência e os conhecimentos de cada uma delas. Embora a brochura que expõe essa teoria se intitule A Luz, pareceu-nos de um estilo bastante obscuro. Confessamos haver compreendido pouco do que vimos e só a citamos para registrá-lo. Trata-se, aliás, de uma opinião individual como tantas outras, e que fez poucos adeptos. Emma Tirpsey, é isso mesmo? É isso mesmo. É o nome usado pelo autor para designar o ser coletivo que representa. Ele toma por epígrafe: não há nada oculto que não venha a ser revelado. Essa proposição é evidentemente falsa, pois há uma infinidade de coisas que o homem não pode e não deve saber. Bem presunçoso seria o que pretendesse
penetrar todos os segredos de Deus. Pessoal, esse livro de sistemas aqui que o Kardec está nos orientando, por que que nós precisamos saber, por que que nós devemos conhecer todas as formas em que o espiritismo ou o conhecimento do plano espiritual é combatido ou foi combatido? Porque se nós entrarmos para conversarmos com os irmãos numa reunião mediúnica ou uma manifestação espiritual, se dentro da sua casa você começa a perceber a presença, ver e algum espírito quer conversar e você sente e não sabe o que faz, muitos espíritos se manifestam justamente para contradizer, porque eles foram ensinados, quando estavam reencarnados aqui, em determinadas religiões, algo que, mesmo desencarnados, mesmo percebendo que eles têm sentimentos, emoções, que tudo de emoção que é deles foi com eles, eles não aceitam muitas vezes onde eles estão, eles renegam. E muitas vezes eles vêm para atrapalhar. A intenção é não permitir que nós possamos melhorar e evoluir. Quantas pessoas, gente, terminam na loucura? Quantas pessoas se desequilibram de tal forma? Porque, ao perceberem a comunicação dos espíritos, elas ficam em dúvida. Quantos casos de esquizofrenia, tratamentos psiquiátricos, né? É importantíssimo tratar. Em hipótese nenhuma, um espírita ou espiritismo vai negar as condições e dificuldades físicas. As doenças mentais precisam ser tratadas. Nem tudo é só físico e nem tudo é só espiritual. Então, o espiritismo nos educa a buscarmos, sim, os médicos, os tratamentos, mas o conhecimento também. Por quê? O sistema da alma coletiva foi o seguinte: o Emma-Tipê, a gente fala Emma, né? Tipo, a gente não é boa no francês, né, Carol? Mas a gente dá uma enroladinha. Ele publicou na época de Kardec um livro, e o livro chamava A Luz do Fenômeno do Espírito. E para contestar que espíritos são almas individuais, são pessoas que, como nós, só desencarnaram, mas querem comunicar, precisam comunicar, ou às vezes querem simplesmente nos desequilibrar, porque lembram de nós, quando nós, em outras eras, convivendo com eles têm as suas mágoas. É o que a gente chama daquele espírito perseguidor, que a gente chama de espírito obsessor, e que um amigo nosso, do André Luiz, lindamente chama de desafeto. Fica bem mais bonitinho, né? Então, a gente passa por essas influenciações. Porém, o sistema da alma coletiva, que Emma-Tipê, quando ele publicou esse livro, ele queria dizer o seguinte: olha, a luz do espiritismo. Então, ele queria explicar que o médium, ele já reconhecia que tinha uma pessoa com uma outra sensibilidade, que o médium captava a maioria do pensamento daquelas pessoas reunidas. Por isso que ele chama da alma coletiva. Aquele ambiente, ele captava o pensamento e traduzia na sua única interpretação. O sistema da alma coletiva, como diz Kardec, se ele tem uma só falha, um sistema já não funciona. Um sistema de computação, um programa de computação, se ele tem uma falha, ele não funciona. Ele quebra o elo ali de informação. Então, o que ele queria dizer? E Kardec, né, até de uma forma um pouco, digamos, né, não é irônica, mas para mostrar que não tem luz nenhuma, que ele diz a luz do espiritismo, né, da alma coletiva, ele dizia que era muito obscuro e muita prepotência quando nós queremos imaginar que pessoas, por mais que nós tenhamos sintonia e estamos em grupo, nós somos indivíduos. Cada um gosta de uma cor, cada um tem um sentimento. O que me magoa não magoa o outro. O que me ofende não ofende o outro. Como que existe uma alma coletiva? Como que várias pessoas em pensamentos se manifestando ia ter um único pensamento, ia ser traduzido numa única decifração de um médium. Então, por isso que fala que é muito obscurantista, é como se nós perdêssemos a individualidade. Eu falo nós, enquanto espíritos
pessoas desencarnadas, né? Então, é muito importante que nós possamos entender. E ele diz aqui, gente, a ciência hoje, ela diz, os grandes cientistas físicos, né, os grandes químicos, nós, homem, hoje, em pleno 2020, 21, que isso aí foi um cientista que disse em 2020, nós só conhecemos 5% de tudo que nós vimos e podemos observar. A ciência consegue responder 5%. 95% do que acontece conosco no planeta, no universo, o homem e a ciência ainda não têm conhecimento. Como que alguém, deduzindo que numa reunião, uma manifestação é simplesmente o pensamento coletivo de um grupo, um único pensamento. Então, Kardec diz que é muito presunçoso, né, essa teoria, e ela cai por terra, ela não se justifica, porque é como se nós não conhecemos ainda as condições da nossa vida no planeta. Se a própria ciência fala que nós só temos noção e dominamos 5%, como que alguém poderia dizer que ele presume o pensamento coletivo de todos que estão juntos e próximos? Então, isso cai por terra, né? Kardec diz, na teoria eles falavam o seguinte, que não tem nada oculto que não deva ser conhecido. Então, ele diz que tudo que estava oculto, numa equipe, num grupo, alguém desvendava, descobria e pegava esse pensamento, essa alma coletiva. E é quando Kardec nos diz, nós não temos conhecimento de quase nada. O que a ciência nos ensina. Prova disso, gente, é o vírus que nós estamos agora tentando combater. O homem tem tecnologia, temos fábrica de vacina, temos cientistas, temos universidades, estamos lá em Marte, fotografando Marte, e não conseguimos combater um inimigo. Um vírusinho que é invisível, que o contato é de pessoa para pessoa. Olha como se um sistema de alma coletiva, pensamento em grupo, nós teríamos a solução. Então, esse sistema por si só não cai. O estudo da mediunidade, o estudo do livro dos médiuns, é para que possa, como diz Kardec, tirar esse obscurantismo, tirar a luz do espiritismo, que prova o sistema de alma coletiva, né? Este livro de Ematipé não tem sentido. Porque a mediunidade, a comunicação, os fenômenos são supernaturais, né? E o que nós precisamos ter é coerência e que essa comunicação seja utilizada para fins nobres, para que possam melhorar os nossos valores morais e daqueles que estão à nossa volta no outro plano. Vamos para o próximo aí? Denise, só tem um comentário aqui, até não foi mandado no meu particular, tá? Pedindo para falar da importância do culto no lar e da oração, sobre essa questão do obsessor e do desafeto para melhor amparo dos médiuns nessas comunicações, para que a pessoa não seja apenas levada pela ciência, e sim pela serenidade em auxiliar. Quem colocou isso para nós aí? Foi nossa Quem colocou? Foi a Grazi. Que fofa. Eu até quero comentar algo muito sério de uma pesquisa que eu estava fazendo hoje a respeito disso. Aqui no sistema porque como nós estamos olhando os sistemas, né? Aqui no sistema da alma coletiva, é muito importante que aqui fala assim, né, de grupos. O livro dos médiuns, Kardec diz que a maior obrigação do nosso conhecimento enquanto espíritas, no exemplo de Jesus, amar a Deus, agradecer a Deus, somos criaturas, Deus o Criador. Amar a Deus e divulgar o conhecimento para tirar o medo, tirar a crendice, né? Agora, a nossa conduta, em qualquer esfera que ela esteja, ela é fundamental, porque a sintonia, padrão vibratório é que vai atrair. Então, precisamos, muitos médiuns falam que sofrem muito, tem muito mal-estar, pegam muita energia ruim. Eu sou uma esponjinha, né? E você imagina o que Chico não percebia, o que o Chico sentia. E ele dizia que não tinha o direito de incomodar as pessoas.
e ele recebia todo aquele magnetismo e toda aquela energia e devolvia em amor, em carinho e atenção. Então, é muito sério. A prece é o remédio. E a instrução é o que nos fortalece para, quando estamos percebendo as influenciações, quando a gente vê chegar perto de nós, sentirmos que estão aproximando de nós irmãos do outro plano, do plano espiritual, que nada mais é que uma outra dimensão, que nós saibamos nos conduzir para não alimentarmos, porque conforme, e como é que o médium vai percebendo, sabendo trabalhar e não ficar naquele mau humor, percebendo só energias ruins e naquela sensação muito pesada. Como ele vai liberando esses miasmas que chegam dos outros irmãos que querem comunicar? Pelo conhecimento, pelo estudo, pelo pensamento limpo, mudar o padrão vibratório. Basta prece, verdadeira, sincera, com fé, música boa. Lembra o caso da máquina de costura, da mulher que começou a fazer enxovalzinho e que o obsessor foi embora porque não aguentava o barulho daquela máquina ruindo lá, batendo? Coisas boas, músicas que têm sintonia com algo melhor, porque nós educamos aqueles irmãos. Agora, ficar reclamando que nós estamos passando mal, nós não melhoramos a nós, alimentamos os nossos inimigos, irmãozinhos desafetos de outra hora, e não educamos. Quando nós nos educamos, quando a gente acende a nossa luz, a gente ilumina e educa o próximo. Prece, oração, mudar a sintonia. Gente, no livro Ação e Reação, e nos domínios da mediunidade, que é maravilhoso, é da André Luiz, que são obras que nós chamamos complementares da obra básica. Ele nos fala exatamente o que eles fazem. Quando algum irmão fica muito revoltado em ver o sofrimento em que o reencarnado está passando é alguém que ele ama, o que esse espírito faz? André Luiz diz o seguinte: eles são instruídos a procurarem na natureza, procurarem uma árvore, para que nas energias da natureza eles se fortaleçam, possam se libertar do sentimento ruim, adentrar aquela casa e socorrer aquela irmã que sofria grande influenciação, porque ela tinha sido filha de um dos que estavam na equipe de André Luiz e que tinha ido lá socorrer. Vendo a filha sofrer na mão dos gênios, dos obsessores, ele se revolta, um das equipes. E aí o orientador fala: vamos buscar na natureza. Eles vão para uma grande árvore, debaixo de uma grande árvore, buscar essa vibração das plantas, da natureza, se fortalecer para socorrer. Né? Então, quando Jesus dizia, quando alguém te bater numa face, mostre a outra, se pedir a túnica, dê também o manto, não é para a gente ser bobo e ceder, é para mostrar o outro lado. Né? Padrão vibratório diferenciado. Onde se acende uma luz, apaga-se a sombra, some. Apaga-se a sombra, iluminamos muito. Depois eu vou responder mais sobre esse ponto aí para frente, tá? Legal. Vamos lá para o próximo? Vamos lá, tópico 45, sistema sonambúlico. Este sistema teve mais partidários, mas ainda agora conta com alguns. Como precedente, admite que todas as comunicações inteligentes procedem da alma ou espírito do médium, mas para explicar como o médium pode tratar de assuntos que estão fora do seu conhecimento, em vez de considerá-lo dotado de uma alma coletiva, atribui essa aptidão a uma superexcitação momentânea de suas faculdades mentais, a uma espécie de estado sonambúlico ou estático, que exalta e desenvolve a sua inteligência. Não se pode negar, em certos casos, a influência dessa causa, mas é suficiente haver presenciado como opera a maioria dos médiuns para compreender que ela não pode resolver todos os casos, constituindo, pois, a exceção e não a regra. Poderia ser assim se o médium tivesse sempre o ar de inspirado ou estático, aparência que ele poderia, aliás, simular perfeitamente
se quisesse representar uma comédia. Mas como crer na inspiração quando o médium escreve como uma máquina, sem a menor consciência do que obtém, sem a menor emoção, sem se preocupar com o que faz, inteiramente distraindo, rindo e tratando de assuntos diversos? Concebe-se a excitação das ideias, mas não se compreende que ela faça escrever aquele que não sabe escrever. E ainda menos quando as comunicações são transmitidas por pancadas ou com a ajuda de uma prancheta ou de uma cesta. Veremos no curso desta obra o que se deve atribuir à influência das ideias do médium, mas os casos em que a inteligência estranha se revela por sinais incontestáveis são tão numerosos e evidentes que não podem deixar dúvidas a respeito. O erro da maior parte dos sistemas surgidos na origem do espiritismo é tirar conclusões gerais de alguns fatos isolados. Gente, o sistema sonambúlico foi um dos sistemas o quê? Muitos contestando o espiritismo, contestando a comunicação dos espíritos com os médios, que são nada mais do que os reencarnados, que têm a possibilidade, a gente fala que tem uma anteninha aberta, né, maior, mais ligada, e que tem uma facilidade, ela tem a condição de dar passividade, permissão, para que os espíritos que estão desencarnados possam comunicar. E um dos sistemas que negava o espiritismo e dizia que a pessoa estava num transe sonambúlico, que era como se estivesse dormindo. E o sonambulismo é, sim, um tipo, dormir. Quando nós dormimos o nosso sono, em sonho nós nos desdobramos. O que é desdobramento? Emancipação da alma. Não é que o nosso espírito, a nossa alma vai desligar. Nós somos ligados, célula a célula, órgão a órgão, ao nosso perispírito, que é o reflexo do nosso espírito. Conforme nós somos moralmente e intelectualmente mais evoluídos, temos conhecimento, sabedoria e temos valores morais, o nosso perispírito é menos material, mais fluídico. O perispírito é um feixe energético que liga o espírito, o campo mental, ao nosso corpo. Quando nós vamos renascer no planejamento reencarnatório, espíritos que a gente chama construtores fazem todo esse trabalho e nos auxiliam naquele adormecimento, naquela diminuição da memória, naquele torpor, ligando célula a célula, órgão a órgão, aquela criança, aquele feto que está em formação. Pelo amor de Deus, milhares de abortos praticados todos os dias. Estamos tirando vida de quem não pode se defender. Toda vida importa. Então, diante disso, por que eu estou falando disso? Porque quando nós estamos reencarnados, nós dormimos, mas o nosso corpo, ele está ligado ao nosso espírito por feixes magnéticos e de luz, e principalmente por um feixe que nós chamamos de fio de prata. Acontece que, durante o sono, nós temos sonhos. O nosso espírito está emancipado. Eu não vou falar muito disso aqui, porque mais aqui para frente, no livro dos médiuns, nós vamos ter casos interessantíssimos, relatados de jovens, que durante o seu processo de sono, por meio da manifestação do sonambulismo, esse jovem tratava, curava e receitava. Quando ele estava em vigília, acordado, ele não lembrava nada do que ele fez. Por quê? O sonambulismo, gente, é uma das situações de animismo. Porque é quando o espírito, o corpo está em torpor, o espírito tem mais liberdade de consciência, uma visão mais ampla, porque está já no plano espiritual. E aí, essa manifestação, muitas vezes, que a gente olha, parece que o sonâmbulo, tem hora que a gente está com vontade de correr, né? O sonambulismo é uma manifestação anímica, é o espírito mais consciente, porque não está tão preso ao corpo físico, e aí ele se manifesta. Porém, nós temos que também nos relatar
A gente vai estudar mais profundamente o sonambulismo, a questão mediúnica por meio do sonambulismo. Nós vamos estudar mais detalhados aí para frente. Eu convido a todos aqueles que se interessarem, estudarem o tópico no Livro dos Espíritos. Ele tem lá na pergunta de número 400 a 412, vai até mais ou menos 445, ele fala exatamente dos sonhos, dos sonos, né? É muito sério a gente estar falando disso. Não adianta comprar livrinho para interpretar sonho, porque o arquétipo, aquilo que vem conosco, que são características da nossa família, das nossas vivências passadas, isso é único. Então, sonhar com água e enchente para uma pessoa tem um significado totalmente diferente pelos seus arquétipos de outras vidas, da região que ela mora. É totalmente diferente daquele que mora lá no Nordeste, tem um sonho com enchente, pela vida que ele tem. Então, comprar livro de sonho não vale. Por isso que a questão 402 do Livro dos Espíritos, ela nos ensina impressionante essa forma. Eu só gostaria, se vocês me permitem, este livro aqui, ó, Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, ele decifra e nos ajuda a entender nos domínios da mediunidade. E ele clareia aqui para nós sobre os sonhos. Estava marcado na página, sabe, gente? Mas sempre acontece isso. Aqui, ó. Ele fala para nós, ele decifra os 3 tipos da questão do sonho. E que vale muito a pena a gente, só para que nós possamos entender que as pessoas ficam muito aflitas com os sonhos, né? Olha aqui, dentro dos sonhos, existem sonhos que são comuns, que a gente chama de comum, que ele é o quê? É o espírito envolvido na onda de pensamento, que são próprios. Então, aqueles sonhos, aí você sonha em pedaço, fragmentado, e fica cismado. Se você lê um livro, viu um filme, viu uma cena, tudo que de alguma forma te emocionou, impactou, que às vezes você nem deu muita bola, ele pode aparecer como um sonho comum. Tem nada a ver com o seu espírito, o desdobramento, visita de parentes, está em contato ou em tarefas no plano espiritual. Tem os sonhos que são reflexivos. O que é isso? O sonho reflexivo é aquele que a gente tem, são as impressões que ficaram marcadas no nosso cérebro. O sonho comum é aquilo que psicologicamente me emocionou. O reflexivo é aquilo, por exemplo, quem já não sonhou que tinha perdido um membro, quebrado um braço, a hora que acordou estava dormindo em cima do braço? Isso é um sonho reflexivo. E nós temos os sonhos espíritas. Somos nós, emancipados, em trabalhos mediúnicos, pela emancipação, a libertação. E tomemos muito cuidado, a Graça falando da importância do culto. Por isso nós devemos, antes de dormir, rezar com fé, chamar o nosso mentor, pedir proteção, porque quando estamos libertos, mais soltos, emancipados, o corpo físico dormindo, o nosso espírito também fica mais fácil de ser encontrado pelos nossos desafetos. Então, nós temos que ter pensamentos, estar em prece antes de dormir, pedindo proteção aos nossos mentores, para que durante o sono nós também não vamos, como diz o outro, enfiar o pé na jaca, aprontar todas. E o sonambulismo, né, os sonhos espíritas, é uma atividade real. Real. Nós, espíritos, vamos trabalhar. Muitas vezes a gente discute com alguém, pela sociedade, nós fingimos que está tudo bem, a gente não briga. Mas basta a gente dormir, nós vamos em espírito, procuramos aquela pessoa e temos brigas horrorosas. Por que muitas vezes nós acordamos parecendo, sentindo no corpo, como se nós tivéssemos apanhado, como se nós tivéssemos sido machucados, com uma raiva que a gente não foi dormir com essa raiva. O que é isso? São os nossos sonhos em que nós tivemos atividade mesmo do nosso espírito. Então, a gente precisa entender sobre isso. O Livro dos Espíritos, na questão, no capítulo, eu tinha no capítulo, acho que 16, eu até separei aqui, né? 16 não.
Eu sei que é as perguntas de 400 a 445. Ele fala exatamente tudo sobre os sonhos. A importância e a nossa responsabilidade. Como sistema, o que Kardec diz? Dizer que todo médio está em transe, todo médio está superexcitado mentalmente, como se ele estivesse num processo sonambúlico, é querer reduzir a capacidade de cada um de nós e dos espíritos que estão comunicando conosco. É querer reduzir toda uma comunicação a uma nossa vontade própria, ou nossas condições psicológicas e reflexivas. O maior erro desse sistema de achar que não existe fenômeno, que não existe comunicação, é querer dizer, como diz Kardec, né? São nascidos, foi tirado por uma conclusão geral, achar que um fato isolado é uma conclusão geral. Se cada um de nós temos os nossos processos, temos sonhos diferentes, então, muitas vezes, aquela pessoa que sai a vida inteira contando aqueles pedacinhos de sonho mais chato, né? E claro, não tem nada a ver, aí fica cismado, fica com medo. E, às vezes, tem, sim, sonhos em que nós entramos em contato com espíritos amigos, afetuosos, e nossos mentores, e eles nos contam algo que vai nos acontecer, a gente acorda com um pressentimento bom ou não tão bom. Por que isso? Isso nos é contado para nos dar alívio. Ao acordarmos, na maioria das vezes, nós esquecemos, por pura proteção do plano maior, mas também nós somos preparados. É quando vem alguma coisa que não é boa, mas a gente fala assim, eu sabia que isso ia acontecer. Então, achar que toda comunicação mediúnica é simplesmente uma superexcitação cerebral e como se nós estivéssemos num estado estático de êxtase, de sonho, como diz Kardec, não pode ser verdade. Achar que, por um fato isolado, vamos justificar toda uma universalidade dos amigos e do plano espiritual. Então, esta tese, essa linha de pensamento, que a comunicação do plano maior nada mais do que um sistema de sonambulismo, de manifestação sonambúlica, ela não se aplica pela individualidade de cada um de nós, pelas nossas condições reflexivas psicológicas e pela infinidade de comunicações do plano espiritual para com nós aqui do plano material, reencarnados. Então, este fato também não justifica. Podemos ir para o próximo? Denise, nós vamos encerrar aqui e já daqui 2 minutinhos a gente volta para fazer as outras pessoal, questões. A gente vai voltar, que a gente quer continuar agora. Essa questão é fundamental, 46. 46 e 47. E eu vou contar uma historinha, tá? 2 minutinhos, tá? Tá, João.